A gente também traz aqui que o Sampaoli está buscando contratações para que ele possa não sobrecarregar o Arrascaeta. Há uma preocupação muito grande com isso e por isso o pedido da contratação do De La Cruz, para ter sempre uma opção, ou joga ele ou joga o Arrasca, ou joga o Arrasca ou joga ele. E você tem um jogador sempre à disposição, você tem sempre uma opção, além do Gerson, que também joga avançado, além do Luiz Araújo, que também pode flutuar ali. O Flamengo, então, está tendo mais opções. Aí tem Matheus França, tem Matheus Gonçalves, a garotada boa, que a gente vai falar do Matheus França aqui, inclusive. Uma garotada muito boa que está chegando no profissional e que está sendo já aproveitada. Então, essas contratações do Flamengo são para tirar essa sobrecarga do Arrasca, do Everton, né? Tem o Everton também, o Everton Ribeiro. Tirar essa sobrecarga ali de todos esses jogadores e mostrar que a gente ainda tem Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique e o Flamengo então vai definir, já está definindo junto com o Sampaoli quem deve sair. Mas eu quero falar para vocês aqui que a informação que saiu no Gávea News é que o Flamengo só aceita fazer negócio pelo atleta Matheus França por pelo menos 20 milhões de euros. Ainda assim, eu tenho uma informação extra por 50% dos direitos. 20 milhões de euros, 50% dos direitos. O Flamengo só aceitaria isso, tá? Então, o Paquetá, que eu li aqui o Lucas Paquetá, que foi a segunda maior venda. Primeiro é o Vini Júnior, que a gente estava falando ainda agora. O Matheus França seria aí uma das principais vendas, já que ele entraria ali em quinto, né, na frente do João Gomes, que foi 18,7 milhões de euros. Tá? Então ele seria a quinta maior venda da história do Flamengo, isso contando apenas 50%. Lembrando que depois essa venda poderia gerar ainda ao Flamengo uma grana muito alta. Mas eu acho que o Matheus França é um dos melhores jogadores da posição que o Flamengo já fez nos últimos anos. O Flamengo não deveria dar esse mole, não. Né? Lembrando que o Vini Júnior, 45 milhões de euros, Paquetá, 38,7, Reinier Jesus, 30, Gerson, 20,7, aí entraria o Matheus França, né, que tem interesse de vários clubes da Premier League, por 20, e João Gomes, por Wolverhampton, 18,7. Vale a gente lembrar que o Flamengo já negou uma proposta de 25 milhões de euros pelos direitos integrais do Matheus França. O Flamengo só quer negociar 50%, né, e ainda assim por um valor elevado, um valor próximo do que eles ofereceram por 100. Por isso que o negócio já foi negado uma vez. O Flamengo não aceitou vender o Matheus França na primeira investida. Então o Flamengo treina agora, né? Tá treinando agora à tarde lá em Concepción. E a gente, se Deus quiser, se a Jéssica chegar lá, a Jéssica CRF, convido você a seguir, se inscrever no canal dela. Agora algumas imagens aqui do treinamento deles hoje. A gente tem 15 minutos para ficar aqui, então vou mostrar para vocês, ó. Ao vivo, falando diretamente do Chile. Gabigol, Pablo, Vidal ali concentrado também. Tirou bastante foto com os torcedores ontem. Fica ao lado da rodoviária, é uma das portas de entrada para a cidade. Aqui no Chile. E é um estádio, vamos dizer assim, hospitaleiro. Está em Concepción, uma cidade segura, apesar do frio intenso aqui do clima seco. Né? Chove bastante aqui, é o São Carlos, Thiago, chove bastante. Choveu ontem, por exemplo, e a previsão da chuva. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens do treino deles, ó. Eles estão ali. E São Paulo aqui, ó. Aqui não pode, para cima, por favor. Eles já vão vir para cá? Eu vou filmar melhor para vocês, ó. Eu também, você sabe que eu não gosto muito de usar roupa em demasia. Vidas pelo jogo. Na La Liga,
verdadeira comoção internacional. Grandes personalidades, autoridades se manifestaram em apoio a Vinícius Júnior. E isso é muito importante. Se fosse uma todas suas iniciativas. Mas o nome de Jacaré, periodista da Guerra aqui. Muitíssimas graças, amigo. Sim, sim. Ó, mais um pouquinho do treino. Cueca. Ao vivo pra vocês, hein? Bastante aclamado. Sim, Libertadores. Aqui no Chile, pelas conquistas alcançadas, pelas suas mãos. Gabigol ali. Eu sou mostrando para a galera do pessoal da imprensa local. Loiríssimo. A presença do Flamengo também chama muita atenção, principalmente pelas campanhas do Flamengo nos últimos anos na Copa Libertadores da América, participando da competição. Efetivamente, desde 2017, em todas as edições, a partir de 2018, sempre passando da fase de grupos. Então, o Flamengo tem um prestígio continental, atual campeão da competição, buscando o inédito tetracampeonato. Eita. Valeu, Jonas, Carlos Gonçalves, direto de Manaus, Amazonas. Alô, galera amazonense. Galera, mais 3. Pra vocês acompanharem, ó, 15 minutos das atividades deles aqui, ó. Que a gente pode ficar. Então vou mostrar pra vocês. Ó, começou agora. Os jogadores do Arrascaeta por fora ainda no aquecimento da equipe, antes do jogo diante do Corinthians do Maracanã. Acabou sendo vetado. Aí, o treinamento do Flamengo se acompanha. É verdade, o aquecimento, né? Aqui no estádio do Spark, como joga Libertadores, é vice. Algumas imagens do aquecimento aqui, ó. O Flamengo trabalhando, todo o staff montado, Gente, muito obrigado, por favor. Está chegando agora, já vai lá no seu like. Muito importante. Agora aqui de pertinho, ó. Imagens do treino deles hoje. Gabigol aqui loiríssimo. Vidal ali concentrado. Rodrigo Caio, Gerson. Ó. Você lançado no jogo, você não está sozinho. E é verdade. Todos nós somos Vinícius Júnior. Lamentável a situação que aconteceu. E também o povo chileno, a imprensa e também os torcedores também manifestaram muita solidariedade com relação às situações. Membro do canal, muito obrigado, meu querido. Estamos chegando a 200 likes. Será que a gente chega a mil? Até de 1000, hein? Lembrando que a assessoria de imprensa gentilmente disponibilizando esses minutos aí da atividade para que nós possamos mostrar para você tudo que está acontecendo. Tchau. 15 minutos que disponibilizaram pra gente gravar. Ó. E aqui tá o São Paulo. Vou mostrar pra vocês o treino também. E fez aí o gol Ó, eles já estão se preparando. da vitória do Flamengo sobre
a equipe do Corinthians. Uma vitória importantíssima, colocou o Flamengo no G6 no Campeonato Brasileiro. Ali Vidal já concentrado também. Agora sim, uma agressão do nosso Guilherme Brasileiro. Treinamento do Flamengo, você acompanhando tudo. Ali é Fabinho, Renan e São Paulo. Olha lá. A gente vai falar aqui agora sobre essa questão do Flamengo ir ao mercado, né? Visando aí a melhora pontual. E aí a questão do Flamengo estar no mercado e trazendo jogadores para essas posições aí antes carentes faz com que abra possibilidades, né? Por exemplo, o Pablo é um dos 4 jogadores, segundo a Raíssa Simplício, né, o zagueiro. Então a gente vai falar dessas posições. Olha só, a Raíssa falou que tem alguns nomes, tá? Que estão aí como na possível lista de dispensas. O Hugo Souza, goleiro, mas aí já está chegando o Rossi, tem o Matheus Cunha e o Santos. Então o goleiro o Flamengo não pensa nesse momento. Rodrigo Caio e Pablo, e ainda tem o Davi Luiz que não deve renovar no final do ano. Então, o Rodrigo Caio também não. Então o Flamengo vai buscar zagueiros, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão do Júnior Alonso, que eu acredito que não seja para agora, que não venha para o Flamengo. Até eu vou falar uma outra situação para vocês. E o Marinho, então, Hugo Souza, Rodrigo Caio, Pablo e Marinho seriam os jogadores aí da lista de dispensas, segundo a Raíssa Simplício, tá? E aí a gente, então, tem o Marinho, que tem interesse do Vitória, do Bahia, né? Tem algumas equipes interessadas no Marinho. O Pablo, né, que não chegou nenhuma informação até agora. O Rodrigo Caio, que tem clubes interessados, mesmo com os problemas físicos, que o Flamengo vai reavaliar o Rodrigo Caio ainda, mas que entende que é um jogador com salário muito alto e que está sempre com algum problema que não pode... Não é nada contra o Rodrigo Caio, é problema físico que a gente fala, né? O Rodrigo tem tido muitos problemas, principalmente nesse ano de 2023. E também o Hugo Souza, esse aí o Flamengo vai procurar um time para emprestar, para negociar, o que seja. Mas... E aí o Flamengo vai ter que procurar, já está contratando jogadores do meio para frente, e zagueiro o Flamengo vai ter que começar a dar uma olhada com mais carinho. Também trazer aqui a questão do Alan, né, o volante do Atlético Mineiro, que o Sampaoli aprovou a contratação dele, e olha só, de acordo aí com o Sampaoli, segundo Coluna, o Flamengo necessita, o Coluna do Fla está publicando aqui, o Flamengo necessita de um volante que tenha uma boa saída de jogo, assim como capacidade de atuar como uma espécie de terceiro zagueiro durante os confrontos. Foi o que a gente também trouxe quando a gente estava lá na Argentina, que a gente conversou com uma fonte ligada à diretoria que nos passou. O Flamengo precisa de um volante, desejo do Sampaoli, que saiba sair jogando. O Alan tem essas características lá no Atlético Mineiro, visto que também tem qualidade com a bola nos pés. Outro ponto que Sampaoli aprova em Alan é a intensidade, visto que o jogador tem 26 anos, né, e tem condição de atuar em alto nível durante os 90 minutos, a famosa contundência. Além disso, por já conhecer o estilo de trabalho do treinador argentino, o volante chegaria ao mais querido pronto, com condição de vestir a camisa titular e jogar tranquilamente, né? Então, o Flamengo entrou em contato aí com o agente do Alan e recebeu o sinal positivo do staff. Agora tem que abrir negociações com o Galo, né? E é mais um jogador que é pedido aí do Jorge Sampaoli, tá? Então, o Flamengo está no mercado, contratações devem chegar, saídas devem acontecer, né? E a gente sabe que as coisas tendem, né, a melhorar. O Flamengo buscando aí, então, se acertar e contratar. A gente também trazendo aqui, mais uma vez, a questão do CNM agora, né? Mas trazendo mais uma vez a questão do pisão do Gabigol no Ganso, que eles choraram demais, os tricolores choraram muito. Chora muito! CNM aprova não expulsão de Gabigol do Flamengo por pisão em Ganso, acidente de trabalho. CBF divulga a análise do presidente da comissão de arbitragem em lance do último Fla-Flu. Olha só,
por entendimento de jogo de futebol, e agora vai ser comum eles avaliarem a cada rodada, tá? Então, o Wilson Seneme analisou. Por entendimento de jogo de futebol, se a gente olhar, em princípio, o Gabriel tenta botar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Quando ele puxa e coloca o pé de lado, coincidentemente a perna do Ganso foi para o mesmo lugar. E aí existe o impacto, existe o pisão. O Gabriel está em movimento. Se ele pudesse parar, a gente avaliaria isso também. Mas como ele está em movimento, a gente tem que avaliar se ele alivia o peso do corpo quando ele passa de um lado para o outro, ou se ele põe força no pé para caracterizar uma conduta violenta. No segundo seguinte, ele apoia o peso do corpo na ponta do pé e ele pisou, mas, para mim, os elementos que demonstram essa ação demonstram totalmente um acidente de trabalho. Nada de ação violenta para cartão vermelho, né? Então, o presidente da comissão de arbitragem calou aí o chororô tricolor, né? Mais um, né? O lance também foi assunto durante a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que cobrou a análise do VAR e afirmou que Gabigol pisou intencionalmente. Que choro absurdo, né? É muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que foi intencional. Pisou porque pisou, porque quis pisar. Que vergonha, Diniz. Que vergonha. Toma cuidado com as coisas que você fala, com a forma que você incita o ódio contra os nossos jogadores, né? Um dia você pode ser o técnico deles. Vergonha você falar isso dessa forma, tá?